Estava pensando nesta semana no verso que diz que fomos feitos à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. É o verso 27 do capítulo 1 de Gênesis. Só a metade. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas eu estava procurando entender isso porque Deus é um ser espiritual. Nada que eu possa expressar ou comparar com alguma coisa da realidade, alguma coisa material. É porque estamos muito segurados de coisas materiais, físicas, que sempre a primeira comparação, o primeiro contraste é com algo material. Eu acho que esse é um dos detalhes que mais marcaram a história dos homens, porque sempre queriam exemplificar, queriam fazer alguma imagem visível de Deus. Ao longo da história, a gente pode ver isso, como todas as culturas, todas as etnias, todas procuravam darle forma física a Deus para poder adorá-lo, para poder sentir sua presença. O detalhe com tudo isso é que sempre era limitado, sempre era como que insuficiente. Obviamente, porque esse era um Deus, por mais que seja representado, era um Deus que não se mexe, que não sente. E eu comecei a aprofundar um pouco mais nisso aí. Se não somos, se então não somos feitos à imagem física de Deus, então é porque a Bíblia se refere a um assunto espiritual, a um assunto abstracto, a um assunto metafísico, não carnal, não material, não físico. Então, indo por aí, comecei a analisar que dentro da essência de Deus, falando espiritualmente, seu caráter, suas emoções, seus sentimentos, comecei a indagar, a aprofundar no aspecto de seus sentidos. Eu pensava, com certeza, Deus é um Deus que tem sentidos, porque a Bíblia diz que ele pode ver tudo, a Bíblia diz que ele pode mexer com situações, coisas, criaturas, pessoas. A Bíblia diz que ele também sente quando as pessoas fazem coisas erradas e ele fica bravo muitas vezes. Encontramos versos que diz que Deus até é como se saboreia, como se prova, assim como a gente prova alguma fruta e é ruim, assim Deus muitas vezes se refere a que ele prova, de alguma forma eu penso, não acho que seja, não estou dizendo que Deus tenha uma língua, mas ele também percebe até quando as coisas, os frutos, as plantas, os alimentos são ricos ou não. E ele muitas vezes diz que ele quer frutos e, e animais. Os holocaustos serão feitos com o melhor. Então, muito na Bíblia revela que Deus é um Deus que tem sentidos muito bem desenvolvidos, os sentidos que correspondem a um Deus, obviamente. Então, a partir disso eu comecei a perceber que é porque Deus tem sentidos, que a semelhança daquilo que Ele fez poderia ter sentidos. É a isso que se refere quando Deus diz que fez a gente em semelhança a Ele. Por quê? Porque isso vai determinar muitas coisas na vida dos homens. O fato de nós interrelacionar com o mundo exterior tem tudo a ver com ter sentidos. E é porque nós estamos capacitados, na grande maioria das vezes, com todos os sentidos, que podemos viver também.
É como que toda a área metafísica, toda essa área abstracta dos seres humanos, que em realidade é o que mais importa, é a partir daí que nós, com isso, podemos fazer coisas ou interagir na vida material, na vida física. Então, se nós fomos feitos à imagem de Deus, segundo a sua semelhança, vamos como que entendendo de que vai o assunto. Na semana, no início desta semana, eu discutia com uma pessoa por internet, colocando argumentos sobre qual seria o fato, o conceito, qual seria o conceito que ele tinha para definir a uma pessoa. O que é uma pessoa? E graças a que Deus estava trazendo este tipo de reflexões na minha mente, eu coloquei algo aí para ele. Se nós dissemos que uma pessoa são todos aqueles que podem falar, então muitos nascem sem conseguir falar, com a língua travada ou mudos, né? Não falam nada. Mas isso não significa que essa pessoa não é uma pessoa. Então, falar não determina que as pessoas sejam pessoas. Um bebê no ventre de sua mãe, não porque não pode falar ainda ou emitir algum tipo de mensagem, significa que não seja uma pessoa. O outro, discutíamos sobre, será que pessoas são só aqueles que podem emitir juízos lógicos ou emitir ideias inteligentes? Outra vez, existem pessoas que nascem sem ter essa capacidade muito bem desenvolvida e são bastante limitados em quanto a, por exemplo, resolver exercícios matemáticos. Mas isso não significa que elas não sejam pessoas, são pessoas. Mesmo assim, um bebê no ventre da sua mãe ainda não consegue fazer sumas, adições, nem exercícios, nada. Não consegue ler, não consegue fazer nada disso, mas ele é uma pessoa. Então, se este tipo de coisas não determinam o que é uma pessoa, o que determina uma pessoa? E eu coloquei esse assunto, né? O fato de você ter sentidos não significa que ainda precisa utilizá-los ou saber utilizá-los para dizer que tem sentidos. Você é capacitado com sentidos graças a que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso independentemente de se você consegue fazer alguma coisa ou não com esses sentidos. Essa é a essência de o que pode ser uma pessoa. Acho que é uma essência profunda, porque como nós sabemos, até uma pessoa pode nascer sem ter isso de tocar. Existem pessoas que não sentem dor, mas isso não significa que seja uma pessoa. Então, Deus fez a gente capacitado, sim, com uma coisa muito rica dentro de nós. O problema foi o pecado do homem desde o Jardim do Éden. E a consequência do pecado é o que nós temos hoje. Doenças, frustrações, limitações na área física, mental, psicológica, tudo. Graças a que o homem é, muitas vezes, um vilão, né? Que quer utilizar, experimentar pessoas, misturar genes de pessoas e animais ou plantas e quer mexer aí. E, obviamente, as coisas saem mal muitas vezes. Eu lembrei que no Holocausto existiam doutores que, pelo desenvolvimento da ciência dentro da área da medicina, pegavam pessoas e faziam experimentos com elas. Tiravam os bebês das mulheres grávidas e faziam experimentos com elas. Obviamente, o conceito de pessoa de Hitler nesse tempo não era nada parecido a os homens são feitos à imagem de Deus. Para ele, só alguns homens eram feitos à imagem de Deus. Daí
que muitos achem ou se achem deuses, né? Porque se a gente foi feito à imagem de Deus, porque eu sou um Deus pequeno, um Deus nesta terra, mas fechando por um lado a parte sensitiva, os sentidos aí, o outro seria a parte emocional. Claro que se precisa muitas vezes dos sentidos para, em consequência, nós ter emoções. É porque nós percebemos com os olhos um sentido, eh, um acidente, ou às vezes uma coisa muito boa, como uma rica comida, ou aquela pessoa que temos saudade, não conseguimos ver depois de muitos anos, e ela está aí. E nós, ao ver isso, ficamos ou muito felizes, ou muito bravos, muito eh, complacidos. As emoções são consequências, possivelmente, de a captação de nossos sentidos. Não só nos olhos, né? As coisas que escutamos, as coisas que sentimos, nos levam a ter emoções. E são estas emoções as que também determinam que os homens sejamos pessoas, porque Deus é um Deus com emoções também. Muitas vezes na Bíblia diz como Deus fica bravo, Deus fica feliz, Deus fica meio magoado e tudo isso, né? E é o mesmo que Deus deu para os homens, porque os homens também, né? Ficamos magoados, felizes, tristes a partir de situações, a partir de acontecimentos. E indo por aí, é porque somos seres feitos com emoções que também saímos machucados muitas vezes. Mesmo do que Deus sai machucado, pode sair machucado muitas vezes com estas experiências. E tudo isso me levou a pensar, somos realmente seres feitos à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Não, outra vez, não trazendo a parte mais pobre, mais intrascendente, que pode ser o corpo, a carne, o físico, né? Mas naquilo que é mais importante, aquilo que quando tu o utilizas ou experimentas, define a você como uma pessoa. Esquecia esse exemplo que muitas vezes dizem que os bebês dentro de suas mães não têm emoções, mas eu, ao ver a minha mulher muitas vezes um pouco assustada ou um pouco magoada com alguma notícia ruim, quando a gente ia para fazer o exame, um teste do coraçãozinho do meu filho dentro de seu ventre, o coração, às vezes, dependendo das emoções, a minha esposa estava como que batindo mais forte ou mais devagar, mais fraco, dependendo da situação emocional da minha esposa. Então, claro que os homens somos seres emocionais e somos seres consentidos desde o ventre de nossas mães, desde o momento da conceição. É porque Deus nos chama pessoas desde antes de ter nascido, e possivelmente para Deus, que é um Deus que enxerga o mundo desde outro lente, somos pessoas, somos seres humanos, somos sua criação desde antes da fundação do mundo. Para Ele existimos em sua mente e somos suas criaturas, somos pessoas valiosas porque fomos feitos à imagem e semelhança dele. Gostaria de fechar com isso aqui. A última parte da minha discussão com um homem era: algumas pessoas são mais valiosas que outras. E eu também discordava um pouco disso, porque a vida me ensinou e a Bíblia me ensinou que Deus não olha para os homens classificando-os ou dizendo quais são mais valiosos que outros, porque o conceito de dignidade de Deus, das pessoas feitas à sua imagem e semelhança,
não depende das coisas que elas fazem, ou do que elas conseguem na vida, ou de quão inteligentes ou não podem ser. O valor que dá a uma pessoa, isso de ser uma pessoa valiosa, tanto como outra para Deus, é o fato de Deus ter feito a essa pessoa a sua imagem e semelhança. Daí que para Deus, uma prostituta e a primeira dama do país mais reconhecido do mundo, as dois são mesma coisa. Daí que para Deus, um homem pobre como Lázaro, que esperava eh, as migalhas da comida de um cara tão rico na época, extremadamente rico, como diz a Bíblia. Para Deus, ambos eram a mesma coisa e comparava suas vidas não pelo que conseguiam, não pelo que tinham, não pelas capacidades, mas fora disso, quem honrava ou não aquele que o fez a sua imagem e semelhança. Acredito, meu amigo, que se nós enxergamos esta realidade, toda a nossa essência saiu a partir de um ser com sentidos, com emoções. Fomos feitos à imagem e semelhança de um ser maravilhoso. É isso que nos dá valor, de onde saímos. Não o fim, não o que somos, mas é de onde saímos. É isso realmente o que mais tem sentido, importância. Se você se alimenta disso, se você entende isso, lhe asseguro que vai ter a coragem suficiente para enfrentar a vida e enfrentar a vida com valor, porque você foi feito à imagem e semelhança do único Deus, poderoso, extremamente poderoso, aquele que fez absolutamente todas as coisas. Deus o abençoe.